Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês as questões de termodinâmica que caíram na prova do Exame Unificado, aplicado no primeiro semestre de 2022. Caso você tenha interesse de ver outras questões do Exame Unificado resolvidas, seja as questões das outras áreas, além de termodinâmica, dessa aplicação daqui, seja resoluções de exames unificados anteriores a esse primeiro semestre de 2022, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist aqui no meu canal em que eu resolvo exatamente as questões anteriores do exame unificado. Lá tem um bocado de questão, tanto as outras questões dessa aplicação quanto das aplicações anteriores. Mas bom, dado tudo isso, vamos começar aqui a nossa provinha de termodinâmica, começando então pela nossa primeira questão. Considere uma certa quantidade de uma substância X, com massa molar igual a 18 gramas, no seu ponto de evaporação, contida por um recipiente em contato com a atmosfera. Quando uma corrente elétrica de 0,5 amperes, gerada por uma fonte de 12 volts, atravessa por 300 segundos um resistor em contato térmico com a substância nesse recipiente, observa-se que 1,8 gramas da substância são vaporizados. Vamos lá, a variação molar de entalpia dessa substância no ponto de evaporação é em melhor aproximação. Vamos lá, como é que a gente faz para determinar, então, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo qual que vai ser a variação da entalpia molar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês eu vou calcular a variação da entalpia e depois divide pelo número de mols, aqui para que a gente faça a entalpia molar. Ok? Como é que a gente faz a variação da entalpia? Vamos lá, primeiro recordando, como é que é a expressão da entalpia? Se vocês lembrarem, a entalpia ela é energia interna mais pressão vezes volume, ok? Então, dessa forma, a variação de entalpia vai ser o quê? Vai ser variação da energia mais P delta V, ok? Eu posso afirmar isso porque aqui está falando essa substância ela está em contato com a atmosfera. Se está em contato com a atmosfera, está em contato com o reservatório de pressão. Então a pressão é fixada, que é a pressão da atmosfera, de forma que a única variação que aparece é a variação de volume, ok? Bom, nessa questão daqui, pelo tipo do contexto aqui, a variação da entalpia ela é muito facilmente calculada, ok? Nesse caso daqui, a variação de entalpia ela vai ser somente o calor envolvido nessa transformação. Como é que eu consigo afirmar isso? Olha só, se vocês repararem aqui, o único trabalho envolvido que essa substância vai passar vai ser trabalho de compressão, ok? O que a gente tem que pensar, a gente tem uma substância aqui que ela está líquida e ela vai se transformar em vapor. Então ela vai expandir e ela vai realizar trabalho, ok? Que, que está contido aqui nesse U daqui, no caso no ΔU, vai estar envolvida aqui a questão do trabalho que foi realizado. A questão é que toda vez que a gente só tem trabalhos relacionados à compressão, ok? Do tipo P ΔV, ΔH sempre vai ser igual ao calor. Okay? Até por conta disso que entalpia tem a letra representada por H, de heat, em inglês. Mas a gente pode afirmar isso pelo seguinte, vamos lá, pela primeira lei da termodinâmica, quanto é que vale ΔU? ΔU vale aqui o calor envolvido, ok? Menos o trabalho, ok? Mas qual que é o trabalho envolvido? Aqui o trabalho é o trabalho de compressão, então vai ser um trabalho do tipo P ΔV, ok? E aqui a gente tem ainda o P ΔV, a definição de entalpia, corta, fica somente o calor. Então o que a gente tem que saber aqui na prática é só o calor envolvido nesse processo de vaporização. E determinar o calor é muito fácil, ok? Porque olha só, uma fonte de 12 volts com 0,5 amperes, isso significa que vai ter uma potência elétrica aqui de 12 vezes 0,5, que vai ser 6 watts, e essa potência daqui tá rolando por 300 segundos. Então a energia, o calor que foi dissipado nessa resistência daqui, ok? Nessa corrente elétrica aqui, perdão, vai ser o quê? Vai ser 6 watts vezes os 300 segundos, que vai dar o quê? Vai dar 1.800 joules. Então, essa daqui vai ser a quantidade de calor envolvida aqui nesse processo de vaporização. Como nesse caso, a variação de entalpia é exatamente o calor, então a variação de entalpia vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 18, com 2 zeros, 1.800 joules. Porém, a questão está pedindo a variação de entalpia molar. Okay? O que a gente tem que pensar? Esse calor ele envolveu quantos mols, ou quantos moles, não sei como é que é o plural, nessa transformação. Olha só, aqui tinha falado que a massa molar é igual a 18 gramas, e 1,8 gramas foram vaporizados. Então significa que 0,1 mol que foram transformados aqui foram vaporizados. Então se eu quero saber a variação da entalpia molar, que eu vou usar um Hzinho, o que a gente tem que fazer é a entalpia envolvida, pelo número de mols, que aqui no caso foi 0,1 mol. Ok? Vou até colocar aqui, 0,1 mol. Esse cara daqui vai dar quanto? Esse cara daqui vai dar 18.000 joules por mol, ok? Mas como o mol não tem
não tem dimensão, ok? Então aqui, né, a entalpia molar ela é representada simplesmente por joule, ok? E aí fica aqui, né, 18.000, que é a mesma coisa que 1,8 vezes 10 a 4, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nas respostas, o que a gente tem aqui. Aqui, ó, letra A, 1,8 vezes 10 a 4 joules, por isso que eu enfatizei o fato de que aqui não tem o por mol, ok? Porque lembrando, o mol, ele é o mol ele é adimensional, ok? Número de partículas é adimensional, por isso que aqui não tem, mas enfim, letra A, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa segunda questão. Quando o ferro sólido, de massa molar, né, 55,9 gramas, é colocado para reagir com ácido clorídrico em meio aquoso, ocorre a seguinte reação. Aí tem a reação aqui, onde S é sólido, AQ é meio aquoso e G é gás. Beleza. Numa situação em que em 5,59 gramas de ferro sólido reagem completamente com ácido clorídrico em um meio aquoso dentro de um becker aberto para a atmosfera e para a temperatura ambiente, ou seja, tem reservatório de pressão e reservatório de temperatura, o trabalho realizado pela atmosfera sobre os produtos da reação acima, considerando o H2 produzido como gás ideal, teria sido aproximadamente de... Vamos lá, o trabalho aqui realizado pela atmosfera vai ser basicamente o trabalho, né, relacionado à expansão, a compressão, no caso, né, que a atmosfera recebe pelo fato de ter sido produzido H2. Porque olha só, quando a gente tem um meio sólido e um meio aquoso, eles ocupam muito pouco espaço. Quando a gente tem uma substância gasosa, o gás ocupa muito espaço. Então, na prática, é como se o trabalho realizado, né, é como se tivesse um volume que é praticamente zero, né, no ponto de vista relativo, e fica um volume bem maior porque o gás ocupa muito mais espaço. Então, na prática, né, o que a gente vai ter que fazer, né, a gente vai ter que calcular aqui um P vezes ΔV, ok? Sendo que, se aqui está pedindo, né, qual que é o trabalho realizado pela atmosfera, aqui vai ter que ser a variação de volume da atmosfera, que é menos a variação de volume do gás. Ok? Como é que a gente vai saber, e claro, né, por conta disso a gente tem que saber o quanto, né, de volume vai ter aumentado aqui. Beleza? Como é que a gente faz para determinar isso? Olha só, se 5,59 gramas de sólido reagiram completamente, significa que foram 0,1 mol desse cara daqui, ok? Do ferro. Como foi 0,1 mol, pelo balanço aqui, foi produzido quanto? Foi produzido 0,1 mol de H2, pelo balanço aqui da reação química. A partir disso, o que a gente poderia fazer para resolver a questão? Bom, eu sei que 1 mol, de acordo, né, com as condições normais de temperatura e pressão, né, ocupa quanto? 22,4 litros. Então, eu sei que 0,1 mol vai ocupar quanto? Vai ocupar 2,24 litros. Ok? Dado isso, seria só calcular esse cara daqui e matou, né, levando em conta que a variação do volume da atmosfera vai ser menos, né, no caso vai ser aqui, esse ΔV seria menos 2,24 litros, né, pelo fato de que se está sendo produzido H2, ele está reduzindo o volume da atmosfera para poder ocupar esse espaço. Ok? Porém, não vai dar para a gente fazer assim, por quê? Porque a questão não falou para a gente o valor da pressão atmosférica. Ok? E é importante, né, sempre deixar claro, por mais que você saiba tabelado o valor da pressão atmosférica, não foi passado na questão. Então é sempre importante a gente tentar fazer as questões com o que foi passado para a gente, porque, por exemplo, vai que nessa situação daqui, a pressão não seja exatamente 1 atm, seja um pouquinho diferente, ok? Isso poderia influenciar de uma forma ou de outra no resultado. Como a questão não passou para a gente a pressão, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, aqui, o H2, a gente pode considerar ele como um gás ideal, ok? Então, a partir disso, esse nosso P ΔV, levando em conta que a gente está num reservatório de pressão e de temperatura, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a variação, esse cara daqui é igual a variação de PV, ok? Porque a pressão é constante, dado o reservatório de pressão, que é a atmosfera, que tem que ser igual a variação de nRT, ok? R é constante, temperatura é constante, foi até passado aqui, 300 Kelvin. Então, o nosso P ΔV vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a ΔN, variação do número de mols, RT. E dessa forma daqui a gente sabe calcular. Por quê? Porque olha só, eu sei que o trabalho realizado pela atmosfera é menos o trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo gás, eu sei que vai ser o quê? Vai ser ΔN do gás, ok? Pensando em P ΔV, RT, sendo que esse ΔN daqui foi a quantidade de mols que variou do H2 a partir do momento que ele foi feito, que vale quanto? Vale 0,1, foi o tanto de H2 que foi produzido. Então eu sei que o realizado pelo gás foi 0,1 mol, ok? Colocando aqui a constante, né, dos gases ideais com a unidade correta, né, levando em conta a unidade com mol e com Kelvin aqui, né, isso é sempre passado em um formulário que o exame unificado passa pra gente, ok? Você não tem que lembrar essas constantes são sempre passadas, né? Enfim, mas dá 8,31, ok? E a temperatura aqui, que é 300 Kelvin,
Okay? Então esse cara daqui vai dar o trabalho realizado pelo gás. Então quanto é que vai ser o trabalho realizado pela atmosfera? Vai ser menos isso, menos 0,1 vezes 8,31 vezes 300, ok? Basta fazer essa conta que a gente determina o resultado da questão. Esse valor daqui, se a gente faz a conta, né, exatamente vai dar 249,3, ok? Tudo isso aqui em que? Joules, porque é trabalho, ok? Ou seja, mais ou menos 250 joules, né? Menos 250 joules. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver que a resposta é a letra A e, portanto, é mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa terceira questão. Um pequeno sistema a temperatura Ts é colocado em contato com um reservatório térmico a temperatura Tr. A quantidade de calor trocado entre o sistema e o reservatório térmico está aqui, né, a expressãozinha, onde se é a capacidade térmica do sistema. A mudança total de entropia do universo, né, formado pelo sistema e o reservatório nesse processo termodinâmico é... Vamos lá, como é que a gente vai calcular então a variação de entropia do universo? A gente vai separar esse cara em variação de entropia do sistema mais a variação de entropia do reservatório. Aqui eu vou começar aqui com a do sistema. Quanto é que vai ser a variação de entropia do sistema? Aqui a gente vai calcular diretamente por integração, ok? A gente sabe que variação da entropia é o quê? É integral de dq sobre t, né, no caso, né, da situação inicial até a situação final, ok? Levando em conta que a capacidade térmica aqui do sistema é C, a gente pode escrever esse dq como sendo C dt, ok? E isso aqui dividido por T. Então aqui a gente tem uma integração em relação à temperatura. A gente sabe que o sistema começa com temperatura Ts e vai para uma temperatura que é Tr. Okay? Logo, a variação aqui de entropia, né, do nosso sistema vai ser quanto? Vai ser C ln de Tr sobre Ts, né, realizando essa integração bem direta. Okay? Essa aqui então é a variação de entropia do sistema. Quanto é que vai ser a variação de entropia agora do reservatório? Aqui no caso, né, como a temperatura do reservatório é constante, vai ser simplesmente calor envolvido aqui, né, na troca, né, exatamente na troca de energia, dividido pela temperatura do reservatório. Okay? Esse cara aqui vai ser quanto? A questão falou pra gente, que é C Tr menos Ts, okay? Dividido por Tr. A única coisa que, na verdade, que a gente tem que manter um certo cuidado são com os sinais para ter certeza que a gente não vai errar. Pelo seguinte, a gente sabe que o reservatório vai continuar com a mesma temperatura, mas o sistema vai variar a temperatura. Agora, a temperatura do sistema vai aumentar ou vai diminuir? Isso influencia se a entropia de um vai ser positivo ou negativo e a do outro da mesma forma. O que importa aqui é que a entropia de um deles vai ter que ser com um sinal contrário da entropia do outro. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, imagina que o nosso ΔS aumentou, foi positivo, ou seja, a temperatura do reservatório foi maior do que a temperatura do reservatório ela era maior que a temperatura do sistema, né? Ou seja, o sistema aumentou a sua temperatura. Então, necessariamente, o reservatório cedeu energia em forma de calor, então a entropia dele tem que reduzir. Então, ele sempre tem que ter sinais contrários. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui a entropia do sistema. Né? Vamos supor aqui que o nosso Tr seja maior do que Ts, ou seja, né, a temperatura do reservatório ela é maior do que a temperatura do sistema. Então, significa que essa entropia daqui ela seria positiva. Okay? Se essa entropia for positiva nessa mesma situação, a entropia do reservatório tem que ser negativa. Para ela ser negativa, eu tenho que colocar um menos aqui na frente. Okay? A gente sempre tem que fazer essa análise. Ou simplesmente trocar aqui o S com o R. A gente poderia fazer exatamente a mesma análise, supondo que esse caso aqui fosse invertido. Esse seria negativo, enfim, vocês veriam diretamente que o sinal aqui deveria ser trocado. Okay? Ele tem que ser trocado. Dado isso, quanto é que vai ser então a variação de entropia do universo? Vai ser C, que é constante para os dois, ok? É o mesmo para os dois, ln de Tr sobre Ts, menos, ok? Perdão, aqui mais, porque eu já inverti o sinal ali dentro. Vai ficar Ts dividido por Tr, menos Tr sobre Tr, que é 1. Então, essa daqui vai ser a variação de entropia do sistema. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, aqui ó, a gente vê diretamente que é a letra A, ok? Que é o ln de Tr menos Ts, a razão aqui de Ts e Tr e o menos 1, portanto, mais uma questão de física resolvida. Então, dado isso, vamos aqui para a nossa quarta e última questão. Uma xícara contém 200 ml de chá a temperatura de 100 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica da xícara e considerando o chá como sendo basicamente água, qual é, em melhor aproximação, a massa de gelo, né, que tem esse calor específico e esse calor latente de fusão, inicialmente a temperatura menos 15, que você deve adicionar ao seu chá para que ele possa ser sorvido a uma temperatura de 65 graus Celsius. Bom, vamos lá. Aqui, para que isso aconteça, né, qual tem que ser a condição? O calor liberado, né, pelos 200 ml de chá, que está a 100 graus, o calor envolvido, né, que ele libera para o sistema, né, para o ambiente,
para que ele abaixe de 100 para 65 graus Celsius, tem que ser o suficiente para que essa massa de gelo mude de menos 15 para 0, mude de fase, né, da sólida para a líquida, e aumente, né, da fase líquida de 0 para 65. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual é o calor envolvido nesse abaixar de temperatura, né, de calor que tem que ser fornecido pelos 200 ml de chá, ok? Esse cara vai ser o quê? Vai ser massa vezes calor específico, que é 1, né, aqui da água, vezes variação de temperatura. De 100 para 65, a gente tem 35 graus. Aqui eu vou calcular tudo positivo, né, porque eu vou simplesmente igualar em módulos 2, ok? Então aqui eu não vou me preocupar muito com o sinal. Mas se você quiser fazer certinho, esse calor daqui envolvido é negativo, porque está cedendo, né, para o meio. Ok? Mas enfim, esse cara daqui vai dar quanto? 35 vezes 2 vai dar 70, ok? Com esses dois zeros, né, então a gente vai ter 7.000 calorias envolvidas aqui, né, nesse nosso sistema, ok? Nessa brincadeira de abaixar 35 graus Celsius. Agora, esses 7.000 tem que ser exatamente o calor que tem que ser absorvido pela massa M, que a gente tem que calcular, de gelo para poder, né, exatamente sair de menos 15 e chegar como água líquida a 65 graus Celsius. Qual que é o calor envolvido aqui? Bom, a gente vai pegar o gelo de menos 15 até 0, então massa vezes calor específico do gelo, que a questão passou, que é meio, vezes variação de temperatura, que seria 15 graus Celsius que ela tem que levar, ok? Agora, mais calor latente de fusão para poder fazer com que ele mude de fase. Então, massa vezes 80, ok? Agora vai estar em água líquida, né? Então vai ter que ter massa vezes calor específico, que agora é 1, água líquida, vezes a variação de temperatura, que vai ser 65. Todo esse cara daqui tem que ser igual a 7.000 calorias, ok? Dado isso aqui, né, vamos só tirar o MMC aqui, né, vamos colocar um M, na verdade, M sobre 2 em evidência, né, não é nem tirar o MMC exatamente, né, mas enfim, aí que vai ficar o quê? Vai ficar 15 mais 80 vezes 2 vai dar 160, mais 65 vezes 2 vai dar 130, esse cara daqui vai ser igual a 7.000, ok? Vamos lá, aqui passa para o outro lado, né, esse 2 dividindo passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 14.000. Essa conta daqui vai ficar o quê? 160 mais 130 vai dar 290. 290 mais 15 vai dar 305. Então, 305M vai ser igual a 14.000. Então, M vai ser igual a 14.000 dividido por 305. Aqui uma coisa importante a ser dita. Qual a unidade que vai estar isso? Aqui vai estar em gramas. Porque, lembrando, os calores específicos usados aqui, né, tanto esse meio quanto esse 1, é caloria por grama vezes grau Celsius, ok? Bom, aqui para poder fazer, né, a nossa conta aproximada, ok? Esse cara aqui vai ser aproximadamente o quê? Vai ser aproximadamente 14.000 dividido por 300. Aqui a gente já consegue dar uma simplificada boa, ok? E aí, no caso, 140 por 3 vai dar o quê? Né, que vai dar 4, né, vai dar 12, abaixo só sobra 2, então vai precisar aqui de 6 para completar 18, enfim, vírgula, não sei o quê. Né? Mas aqui eu aproximei um pouquinho. Então, enfim, mais ou menos 46 gramas. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver que a resposta aqui vai ser a letra A, né? E, portanto, né, completamos aqui a nossa prova de termodinâmica, né, que caiu no exame unificado, né, as questões do exame unificado, né, aplicado no primeiro semestre de 2022.